Oi, Câncer, seja muitíssimo bem-vindo. Uma leitura temporal intuitiva coletiva na sua energia. Vamos ver qual é a mensagem da minha mesa, do meu tarô para você nesse momento. Ainda comecinho, né, de 2025. Se você tá chegando aqui na hora certa que eu tô postando. Primeira linha. Tá. Aqui tem um pedido para Câncer trabalhar com a sua sensibilidade e a inteligência emocional e não entrar em conflito com uma inflexibilidade de alguém ou de algo ao redor, tá? Então, tô me conectando com Câncer que está se sentindo, sabe qual é a palavra que me vem, Câncer? Afrontado. Tem alguém afrontando. Pode ser alguém mais jovem, pode ser uma situação, pode ser sei lá, alguém do trabalho, um filho, mas tem essa coisa hierárquica, né? Mas essa energia que vem num confronto, ela tem razão de ser, tá? Porque essa energia aqui do centro é aquela energia que provoca para que a gente tenha uma terceira opinião. Já tá aqui a dica, tá? Tudo nas 3 primeiras linhas. Câncer, se você tiver uma dinâmica assim com alguém, por exemplo, é um filho que diante de uma decisão dos pais, é só um exemplo, tá? Para ver se eu facilito aqui. Diante da decisão dos pais, resolve se rebelar. Fala assim, não, assim, né, não concordo. Isso tá errado, por isso. E aí solta o verbo, né? Porque aqui tem um cavaleiro gêmeos, né? Um cavaleiro do ar. Cavaleiro de espadas. E nessa energia, num primeiro momento, Câncer, você pode ter se sentido ou se sentir, para alguns já aconteceu, para alguns está acontecendo, para alguns vai acontecer. Quem está se conectando nessa leitura. Então, você pode se sentir confrontado diretamente, às vezes desrespeitado. É num primeiro momento essa sensação que a gente tem com esse cavaleiro. Mas, na função do caminho do tarô, é uma energia que nos provoca para que a gente faça algo como ainda não imaginou. Para que a gente reconsidere as nossas próprias ideias a respeito de uma decisão. Eu não tô falando que você vai mudar as coisas, assim, porque alguém tá, né, se rebelando. Mas sabe aquela medida de eu cedo um pouquinho para evitar o confronto, Sara? Não, porque essa pessoa, ela tá te trazendo um elemento de reflexão importante para esse momento, Câncer. Repito, qualquer uma das relações, tá? No relacionamento amoroso, familiar, filhos, na empresa com encarregados, se for superior, você inverte a ordem. Você que tá com essa vontade de vou lá falar com meu chefe, vou lá falar com os meus pais, pode ser também, tá? É só inverter os papéis aqui na leitura. De forma geral, é esse grito, esse berro, tem alguém reclamando aqui, se mostrando, falando, tá, peraí, vocês não estão considerando isso aqui, ó. E aí esse cavaleiro rebelde, às vezes cortante, às vezes atrevido, ele chegando, né? Esse cavalinho aqui, ó, ele tá com esse pé aqui, né? Os pezinhos, pé até pra dar com o pé na porta, assim. Mas, o que eu preciso dizer? Essa outra energia mais velha, até tá olhando, ó, né? Essa energia chamou a atenção de Câncer. E aí é um rei de ouros do lado de cá, né? E era a energia em que eu sei fazer isso aqui. O que essa pessoa estava dizendo, né? O que esse filho, né? Eu escutei assim, o que esse novato, né, tá querendo?
Ele tá querendo um progresso, se ele sabe ou não. Às vezes é por vaidade que esse confronto acontece. Às vezes é. Mas sempre tem uma função lá, né? No pano de fundo. E qual é a função, Sara? Que aconteça, que nasça, que surja uma terceira opinião. Uma terceira possibilidade para fazer algo, tá? Você já entendeu, né? Vamos lá para próxima linha. É um jeito diferente para fazer as coisas, tá? Tá tendo um convite para mergulho, Câncer. Ai, tem uma lua cheia lindíssima, né? Em Câncer. Questões de família para muitos aqui. Mas aí que vem em forma de... Olha só, aí vem um pajem de espadas também. Que aí é a parte mais atrevida ainda. É tipo... O tarot tá falando assim, ó, essa energia, ela não tá aí por acaso. Esse conflito, esse confronto, não tá aí por acaso, Câncer. Me vem agora a cena de uma discussão política, sabe aqueles debates, assim? Tem que cuidar com o que fala aqui na rede, né? Com essas coisas de política, mas enfim. Uma cena na época das eleições, tem lá os debates entre os candidatos e tal, e aí tem alguém que intermedia. E aí, o que se espera, né? Que diante de uma opinião, diante de um ponto de vista e outro ponto de vista, surja outras ideias, né? Se questione, e aí não é 100% como um tá falando e não é 100% como outro tá falando, independente de quem é mais experiente. O que interessa num debate é uma terceira possibilidade, terceiras opiniões, outras novas formas, né, de enxergar como é que alguma coisa pode ser feita. E eu tô falando como é que pode ser feita porque é um rei de ouros e um 3 aqui, ó, de pentáculos, falando de alguma coisa que pode progredir, Câncer. Não, escutei o silêncio. É a energia desse rei de ouros que tá me falando pra te aconselhar já. Qual a energia favorável para Câncer? Diz para Câncer silenciar. Observa com mais cuidado, não precisa ser uma queda de braço, Câncer. Isso aqui tem razão de ser, tá? Mago. 10 de ouros. Melhor do que o progresso, melhor do que ter razão, é o resultado coletivo de onde se pode chegar a partir de uma nova ideia, de uma nova forma de fazer as coisas. Eu vou ficar batendo nessa tecla aqui. Porque aí embaixo desse cavaleiro tem um mago. E o mago, ele pode ser, né? Ele pode ser uma cortina de fumaça, ele pode ser uma coisa que te distrai das reais funções, né, Câncer? Mas ele também tem um potencial da criação, da manifestação de algo, manipulando outros elementos. Que não só a terra, que não só os recursos financeiros. Então, é falar com Câncer e falar assim... tá, Câncer, alguém nessa dinâmica, por exemplo, né? Alguém tem o poder aquisitivo, a experiência, é o mais velho. Mas o outro pode ter a inovação. Caiu um 10 de paus em cima desse pajem. Às vezes é alguém que tá se desvinculando, que já não tá mais na nossa convivência direta. E às vezes é por conta desse desligamento que essa coisa toda aqui acontece. Porque alguém quer ir embora ou alguém foi embora. Tem uma coisa aqui, né, desse jeito então eu não fico, né? E aí é o pedido de flexibilidade, de sermos mais flexíveis.
Por quê? Porque o que está em jogo é um bem maior coletivo. Roda da fortuna. E outra coisa que é lógico, a roda diz pra gente é Câncer. Esse confronto, essa coisa que acontece aqui, esse incômodo, ele era para acontecer nesse momento, para que alguma coisa nova tomasse força. E aí você tem a sua tarefa de encaixar aí como for melhor, tá? Outro deck, tá? Tem uma queixazinha assim, muita carta virou assim, falando de leite derramado, de nostalgia, de rejeição, de nunca me ouviu mesmo. Pode ser essa fala desse cavaleiro desse pajem, tá? Esse jovenzinho assim, tá ressentido. E para alguns também, Câncer pode ser o momento da conciliação. E eu não, vou repetir. Não porque você tá fazendo para botar um pano quente, então eu agrado esse confronto, Sara? Não. Tem que ser de um ponto honesto, de onde a gente, como adulto, tá? Vou me colocar assim. Como adulta, eu olho o jovem, eu olho um filhinho, uma filhinha, e digo, ele tem razão. Eu não tinha pensado nisso. E se não vier desse lugar, Câncer, honesto, de reconhecer, né, a sacada do outro, então não é real. Então deixa essa leitura, né, que é para outro momento. Mas aqui eu tô falando com alguém que está tendo essa janela de oportunidade diante de um confronto com mais novos e com ideias inovadoras e com, né? Não vai nem ser 100% o que você pensa, nem 100% o que o outro lado está propondo. Tem um meio do caminho, tá? E é destinado. Isso vai se repetir porque chegou a hora de uma mudança de direção. A roda da fortuna fala de destino, né? Terceira e última linha, orientação. Para Câncer, o fundo do deck ficou com um as de ouros. Isso também representa um presente onde você merecidamente chega a um resultado. Mais uma carta para esse 4, por favor. De novo, tem um elemento na mesa, Câncer, falando de insatisfação. Eu não sei se essa energia é sua ou se é do outro, né? Nessa relação. O que é esse 4 aqui? É do outro. É do outro. Alguém partiu, né? Eu tô falando, alguém se desvinculou, né? De algum lugar, de um emprego, de uma casa, de uma relação, não sei. Mas isso aqui tá ajudando a encerrar. Tá ajudando nesse fechamento. Sabe quando ficou ainda umas pontas soltas e a gente fechou, mas não fechou completamente as portas? Deixou umas frestinhas, vai que, né? Vai que essa pessoa volta, vai que essa história volta, que essa chance volta, que essa relação, eu não sei do que eu tô falando aqui. Mas as cartas no final falam assim, persiste na direção tomada, Câncer. Eu não sei se tem retorno. Para a maioria que se conectou aqui, não tem. Tem fechamento. Na mesa tem 10 de paus, 10 de espadas. Então, a gente tá falando de um término doloroso, cansativo, doído. Foi uma trajetória longa, pesada, puxada. Né, a gente concluiu, a gente fechou. Posso estar falando de famílias que se, né?
se separaram de casas? Posso estar falando. E aí tem essa coisa desse mais jovem, que pode ser os filhos, sim, né? Eu tô falando muito com temas de família essa semana, Câncer, não tô conseguindo escapar, tá vindo muito forte a mesa, né? Porque é o tema mesmo. Então, observa, tá? Que às vezes essa reclamação, essa intransigência, esse confronto é só mais uma etapa. Mas fica firme nas suas decisões, nas suas posições, porque o fechamento, ele precisa, né, se dar, a gente terminar completamente as coisas, arcar, né, com as dores do momento, para que as coisas mudem. E isso não tem a ver com as opiniões, com as visões dos mais jovens, com as nosso jeito de ver as coisas. O tema da primeira linha permanece. O que é que eu não tô vendo que esse mais jovem tá querendo me mostrar? E aí, se for preciso, faz tuas anotações, medita sobre isso. Mas essa mensagem fala sobre isso, tá? É uma reflexão aqui para uma terceira ideia que nasce. No mais, sustenta aí com firmeza os fechamentos, as conclusões, porque você vai chegar onde você quer. 10 de ouros. Câncer. Espero que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Peça por discernimento, luz, serenidade, né? Eu, na dúvida, sempre peço luz para que eu tenha, né, uma visão clara daquilo que eu preciso fazer. Então, fique muito bem. Espero que tudo corra da melhor forma possível. Convido as interações, não esquece, por favor. E até o próximo material. Tchau, tchau.